Rádio Teófilo Otoni apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida. Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é. Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bem-vindos a mais um Manual de Vida. O tema de hoje, como a gente havia falado no programa passado, a gente vai falar hoje sobre o transtorno do pânico, tá? O transtorno do pânico é um dos transtornos de ansiedade, né? Nós falamos no programa passado sobre transtorno de ansiedade generalizada e hoje vamos falar da síndrome do pânico. Eu vou começar aqui relatando um caso, né, de uma pessoa com o transtorno do pânico para a gente começar a clarear as coisas. Há 6 anos, durante o almoço, com um colega de trabalho, vivenciei uma das piores coisas do mundo. Tudo estava na mais perfeita harmonia e tranquilidade, quando de repente, sem mais nem menos, uma sensação horrível e angustiante tomou conta de mim. Começou com uma tontura, depois tudo ao meu redor estava estranho, as pessoas, o ambiente, e pensei que estivesse enlouquecendo. Minha vontade era fugir dali, mas perdi o controle e desabei num choro compulsivo. Eu tive absoluta certeza de que iria morrer, que iria infartar, um mal-estar indescritível. Tudo era muito intenso, meu corpo suava por inteiro, sentia enjoo, dormência na nuca. Meu coração disparava e me sentia sufocada. Medo, ninguém conseguia fazer aquele desespero parar. E os meus pensamentos eram os mais terríveis possíveis. Não fazia a menor ideia do que poderia estar acontecendo e jamais esqueci dessas cenas de horror. Até hoje não consigo passar por perto do restaurante. Tempos depois, as crises voltaram e cada vez mais frequentes. Meus pais se desesperavam junto comigo, percorríamos os prontos-socorros e as clínicas cardiológicas. Fiz todos os exames que me pediram. O diagnóstico era sempre o mesmo: estresse. Convivi com isso por 5 anos, o que me impediu de trabalhar, sair sozinho e dirigir. Comecei a me informar no assunto e procurei um psiquiatra. Hoje sei que tenho transtorno do pânico e por meio de medicamentos e terapia adequadas já me sinto muito mais segura e levando uma vida praticamente normal. Bom, nós podemos aí, né, eu relatei para vocês um caso de uma pessoa com transtorno do pânico. O que é transtorno do pânico? O transtorno do pânico, ele é caracterizado, né, por crises de ansiedade aguda e de pouca duração, com muita manifestação física. A pessoa está se sentindo bem, sem maiores preocupações, quando percebe algo indefinido, mas claramente ameaçador. Tudo ocorre em minutos, procuramos ajuda e podemos nos desesperar. A crise geralmente passa após 20 ou 40 minutos, às vezes mais. Em seguida ocorre uma sensação de cansaço, fraqueza, pernas bambas, como após um esforço intenso ou um grande susto, e tudo pode voltar ao normal. O pânico pode ocorrer em qualquer local, contexto ou hora. Também durante o sono, neste caso, acordamos em crise. Então, o pânico, gente, ele vem sem mais nem menos. Eu vou aqui falar, né, como é que a gente faz o diagnóstico, quais são esses sintomas, né, físicos. Detalhe, o transtorno do pânico pode acontecer com crianças, adolescentes e adultos. O diagnóstico do transtorno do pânico, ele possui critérios bem definidos, tá, para a gente poder estar classificando. A existência de vários ataques no período de semanas ou meses, né, se tiver pelo menos um ataque durante 3 semanas, né, ou então, quando a pessoa tiver um ataque de pânico, seguido de um medo intenso de ter novas crises, né, aí podemos, né, suspeitar aí, né, claramente do transtorno do pânico. Dentre, né, para ser transtorno do pânico, eu vou falar aqui dos 13 sintomas. Então, a síndrome do pânico, ela é caracterizada por pelo menos 4 desses sintomas que eles devem ocorrer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Se eu tiver pelo menos 4 tendo crise, com pelo menos 4 desses sintomas, né, provavelmente eu estou sofrendo aí de síndrome do pânico. Então, vamos lá. Quais são esses sintomas? Aceleração da frequência cardíaca, ou sensação de batimento desconfortável, né, ataque cardíaco, sudorese difusa ou localizada, nas mãos, nos pés, principalmente no rosto, né, e na cabeça, tremores finos nas mãos ou extremidades ou difuso em todo o corpo, sensação de sufocação ou dificuldade para respirar, sensação de desmaio iminente, algumas pessoas chegam até a desmaiar, dor ou desconforto no peito, que leva muitas pessoas a achar que estão tendo um ataque cardíaco, náusea, desconforto abdominal, tipo uma cólica,
tonteiras, instabilidade, sensação de estar com a cabeça leve ou vazia, medo de enlouquecer ou perder o controle de si mesmo, medo de morrer e alterações das sensações táteis, como dormência, formigamento pelo corpo. E também enrubescimento, né, que é ficar vermelho, e ondas de calor e calafrios, né, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tem outros 2 sintomas, né, que também podem acontecer, que é a despersonalização e disocialização. Vou explicar. A despersonalização é a sensação comum nos estados ansiosos, né, que pode surgir tanto nas crises de pânico como fora das crises de pânico. Caracteriza-se por dar à pessoa a sensação de não ser ela mesma, como se estivesse saindo de dentro do próprio corpo e observando a si mesmo. A disrealização é a sensação de que o mundo ou o ambiente em volta estão diferentes, como se fosse um sonho ou houvesse uma nuvem. Bom, então, tendo pelo menos 4 desses sintomas, né, podemos aí, né, tá fazendo diagnóstico aí do transtorno do pânico. Bom, porém, é importante a gente deixar claro aqui, existe o transtorno do pânico com agorafobia e sem agorafobia, tá? O que é a agorafobia? É que além de pelo menos 4 desses sintomas, a pessoa, ela apresenta um medo intenso e injustificável de estar em lugares amplos ou com muita gente. Então, né, nesses casos, o receio da pessoa deve ser a dificuldade, né, ela fica com medo de ter acesso a qualquer tipo de socorro, de não conseguir o acesso a qualquer tipo de socorro, caso haja necessidade, né, de atendimento médico ou qualquer tipo de ajuda. Então, trocando em miúdos, essa agorafobia, a pessoa tem aquelas crises, né, de pelo menos 4 daqueles sintomas e uma vontade de sair coberta e relatada. Então, isso é o que a gente, né, costuma chamar de agorafobia. Tá. De onde vem a síndrome do pânico? Eu vou aqui fazer para a gente descartar, né, alguns motivos. Então, outros motivos, né, também fazem com que a pessoa apresente ataques de pânico sem ser realmente o transtorno do pânico. Observamos com frequência ataques de pânico como consequência de uso de drogas, cocaína, êxtase, anfetaminas, né, que são os remédios para redução do apetite, álcool, maconha, né, e outras drogas. Nesse caso, nós vamos observar que as crises de pânico costumam ocorrer no período de abstinência ou na intoxicação aguda, né, que é o uso excessivo, como no caso de substâncias estimulantes, como cocaína, anfetamina, excesso de cafeína ou nicotina. Tá. Além, né, de descartar o abuso de droga, né, devemos também proceder a uma cuidadosa avaliação clínica para que outras doenças descartadas, né, e que também costumam provocar, né, sintomas semelhantes ao da síndrome do pânico. Quais são? Hipertireoidismo, né, o conjunto de sinais e sintomas decorrentes do excesso de hormônio da tireoide. Hipotireoidismo, que é a diminuição do funcionamento da tireoide. Hiperparatireoidismo, caracterizado pelo excesso de funcionamento das glândulas paratireoides. Prolapso da válvula mitral, né, anormalidade cardíaca, né, valvar mais comum, que pode ocasionar fadiga e palpitação. Arritmias cardíacas, né, que é alterações do ritmo cardíaco normal, insuficiência coronária, deficiência da artéria coronária, né, responsável pela irrigação do coração, crises epilépticas, né, especialmente as do lobo temporal, feocromictoma, é um tumor benigno, né, localizado nas glândulas suprarrenais, 85% dos casos, né, com, né, flutuação da pressão arterial, né, dor de cabeça do obese e palpitações. E hipoglicemia, né, baixo nível de glicose no sangue. Então, descartado essas doenças, né, e o abuso lá de substâncias, aí recai, né, realmente o diagnóstico recai sobre a síndrome do pânico. De onde vem a síndrome do pânico? Uma investigação, né, geralmente a gente percebe aí que nos últimos 6 meses a 18 meses, antes do começo, né, a pessoa geralmente passou por algum evento estressante, ruptura de casamento, cirurgia de emergência, um grave acidente ou ainda morte de doente familiar querido. Bom, para os médicos, né, e psicólogos, né, que a gente trabalha com isso, fica óbvio, né, que essas situações estressantes, elas estão ali, é um fio invisível, né, por detrás aí do transtorno do pânico. Vamos falar agora um pouquinho do tratamento. Tem tratamento? Tem. Gente, um detalhe importante, ninguém morre de síndrome do pânico. O ataque de pânico não mata, tá? O tratamento, né, é medicamentoso, tá, e terapia. O tratamento do ataque de pânico, né, dependerá de cada caso. Atualmente a gente dispõe de recursos, né, de medicamentos, tratamento com antidepressivo e psicoterapia, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, que poderão impedir o aparecimento de novas crises, diminuir a ansiedade ocasionada por elas e melhorar a qualidade de vida. Atualmente, né, recomenda-se, na maioria dos casos, o uso de medicação antidepressiva, né, e quando for necessário, tranquilizantes como coadjuvante ao tratamento.
Os medicamentos, né, com eficácia comprovada, os mais utilizados são os antidepressivos, né, tricíclicos, inibidores, né, seletivos de recaptação de serotonina e os benzodiazepínicos de alta potência, que deverão ser utilizados por curtos períodos, após o controle das crises, que geralmente ocorre em torno de 12 semanas, quando há uma boa adaptação ao tratamento medicamentoso. Deve-se pensar, né, também na terapia cognitivo-comportamental, que comprovadamente, né, é a que é realmente eficaz no tratamento dos transtornos de ansiedade, que visa, né, melhorar o resultado do tratamento medicamentoso. Há, né, a longo prazo, a necessidade da manutenção da medicação por pelo menos uns 6 meses, tá? E avaliações, né, por pelo menos 2 anos, mesmo não tendo mais crise. Bom, é bom a gente deixar claro aqui, né, que os trabalhos, né, as pesquisas que a gente tem colocado aí que a melhor forma de se tratar a síndrome do pânico, né, é com a medicação e a terapia cognitivo-comportamental. É importante deixar claro aqui, gente, que o antidepressivo, como a gente falou no outro programa, não causa dependência. Muitas pessoas deixam de se beneficiar aí do tratamento medicamentoso por medo de ficar dependente de remédio. Antidepressivo não causa dependência, ok? É importante que o médico, né, oriente aí o paciente em relação, geralmente o começo aí da melhora ocorre de 20 a 30 dias após o início da medicação, algumas pessoas 45, 60 dias, tá? E alguns efeitos colaterais podem acontecer no início aí da medicação, mas passa logo nas primeiras semanas. Então é importante, né, o paciente estar ciente disso para não abandonar o tratamento, ok? Bom, tem 2 técnicas, né, interessantes que eu quero deixar claro aqui, que são utilizadas, são ensinadas na terapia cognitivo-comportamental, que é a respiração diafragmática. Gente, a respiração diafragmática, a apical é quando a gente respira aqui pelo peito, a apical é o diafragma. Essa respiração diafragmática, que na yoga é ensinada, fisioterapeutas também podem estar ensinando, ela é capaz de cortar uma crise do pânico, tá? E tem a descrição do ambiente, porque quando você está tendo uma crise de pânico, você está com sintomas, né? Você está muito ali, ciente ali, muito focado nos sintomas físicos. Se você começar a descrever um ambiente, teto branco, parede rosa, e aí você sai do canal sinestésico para o visual. E também as crises, né, elas são cortadas, ok? Além do uso, né, hoje existe aí medicamentos, né, ansiolíticos que a pessoa, né, coloca debaixo da língua e corta a crise na hora. Então, procure ajuda, se você identificou, procure um médico, procure um psicólogo, busque ajuda, porque o pânico tem tratamento e a vida pode ficar completamente normal. Obrigada a todos, até a próxima.